Ao longo da história, a humanidade foi moldada por mentes brilhantes que romperam os limites do conhecimento e da criatividade. Figuras como Isaac Newton, que revolucionou a física com as leis do movimento e da gravitação universal. Nikola Tesla, cuja genialidade visionária lançou as bases para a eletricidade moderna. E Leonardo da Vinci, um verdadeiro polimata do Renascimento, cuja arte e invenções continuam a inspirar até hoje, são exemplos dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Seus legados transcendem o tempo e continuam influenciando a ciência, a tecnologia e as artes até os dias atuais. Esses gênios não apenas transformaram suas respectivas áreas, mas também compartilharam características marcantes: curiosidade insaciável, pensamento fora dos padrões convencionais e uma dedicação incansável à busca pelo conhecimento. Newton passou anos isolado para desenvolver suas teorias. Tesla imaginava invenções muito além de sua época, e Da Vinci preenchia cadernos inteiros com estudos que iam da anatomia humana ao voo das aves. Suas trajetórias mostram que a genialidade não está apenas na inteligência, mas na capacidade de questionar, observar e criar conexões onde outros veem apenas o óbvio. Em 7 de janeiro de 1943, uma empregada do The New Yorker Hotel entrou no quarto, onde um de seus moradores permanentes se encontrava. Ao abrir a porta, deparou-se com o corpo de um homem de 86 anos que havia morrido sozinho em um cômodo que habitava há 9 anos. O homem, que se encontrava em uma situação financeira precária, vivia apenas à base de leite e bolachas, usando os poucos recursos que lhe restavam para alimentar e cuidar dos pombos que frequentavam o local. Seu nome era Nikola Tesla. Ao observar Tesla em seus últimos anos, seria difícil acreditar que ele fora um dos maiores gênios da era moderna. Sua mente brilhante moldou o mundo que conhecemos hoje, sendo o pioneiro da corrente alternada, o sistema elétrico que ilumina nossos lares ao redor do planeta. Sua influência se faz sentir em diversos aspectos da vida cotidiana, desde o controle remoto e o rádio até a comunicação sem fio. Talvez o mais impressionante em toda a obra e criações de Tesla tenha sido sua paixão pela ciência, direcionando seus ganhos para projetos que visavam o aprimoramento da humanidade em vez de buscar ganância e lucro. Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856, na atual Croácia. Sua mãe vinha de uma linhagem de inventores e possuía uma memória incrível, capaz de decorar poemas épicos sérvios na íntegra. Com isso, ela treinou seu filho em exercícios de memorização, o que, com o passar do tempo, fez de Tesla uma pessoa com memória eidética. Ele chegou a falar 8 idiomas, sempre creditando esses feitos aos esforços maternos durante sua juventude. Aos 5 anos, Tesla presenciou a morte de seu irmão mais velho em um acidente de cavalo, uma imagem que o acompanharia por toda a vida. Após esse evento traumático, começou a ter flashes de luz e imagens que tornavam difícil separar a realidade da imaginação. Ele afirmava que suas invenções surgiam nesses relâmpagos de inspiração, permitindo-lhe visualizar todo o design em sua mente e corrigir falhas sem nunca precisar colocar a ideia no papel. Em uma entrevista de 1919, ele descreveu esse processo. Não me apresso em trabalhar de fato quando tenho uma ideia. Começo imediatamente a construí-la em minha imaginação. Mudo a construção, faço melhorias e opero o dispositivo em minha mente. Para mim é absolutamente irrelevante se eu rodo minha turbina em pensamento ou a testo em minha oficina. Invariavelmente, meu dispositivo funciona como eu concebi, e o experimento ocorre exatamente como planejei. Em 20 anos não houve uma única exceção. Tesla se destacou no sistema educacional, mas acabou abandonando a universidade devido a uma dependência de jogos de azar e outras questões pessoais. Inspirado por demonstrações elétricas de seu professor de física, ele conseguiu um emprego na filial parisiense da Continental Edison Company, em 1882, onde instalou iluminação interna pela cidade. A administração logo percebeu que seus talentos estavam sendo desperdiçados em uma função tão simples e encarregou-o de construir e melhorar dínamos e motores. Sua perspicácia em inovações foi tão notável que a empresa logo o enviou para viajar pela Europa,
resolvendo problemas em outras instalações da Edison. Em 1884, aos 28 anos, o gerente de Tesla ofereceu-lhe um emprego na Edison Machine Works em Nova York, uma proposta que ele aceitou. Assim, Tesla se mudou para os Estados Unidos, onde passaria a maior parte de sua vida, tornando-se cidadão naturalizado 7 anos depois. Em 1891, ele entrou em contato com Thomas Edison, o proprietário da empresa, e os dois a princípio se deram bem. Tesla descreveu Edison como uma figura inspiradora, enquanto Edison disse a Tesla: "Eu tive muitos assistentes trabalhadores, mas você é o melhor." Contudo, essa admiração mútua não durou muito, pois logo surgiu uma rivalidade que se estenderia por toda a vida. O principal motivo da animosidade entre os dois surgiu de uma desavença sobre o tipo de corrente que cada um preferia. A empresa de Edison possuía as patentes da corrente contínua, um sistema onde a carga elétrica flui em uma única direção. Tesla, por outro lado, defendia a corrente alternada, um sistema onde a carga elétrica muda de direção periodicamente. Essas mudanças de direção permitiam que a corrente alternada mantivesse energia em distâncias mais longas, além de possibilitar o uso de transformadores para alterar a magnitude da voltagem, permitindo que a corrente viajasse em alta voltagem e depois fosse reduzida para um nível seguro para uso em residências. Tesla tentou explicar a Edison os benefícios da corrente alternada, mas Edison se recusou a ouvir, pois isso poderia arruinar suas vendas de corrente contínua, da qual ele detinha todas as patentes. Em seguida, Edison ofereceu a Tesla um bônus de $50 mil se ele redesenhasse 24 de suas máquinas obsoletas. No entanto, ao completar a tarefa, Edison se recusou a pagar e revelou que tudo não passava de uma brincadeira, dizendo: "Tesla, você não entende nosso humor americano." Após 6 meses na empresa, Tesla pediu demissão e decidiu seguir seu próprio caminho, determinado a mudar o mundo e convencido de que poderia. Nos anos seguintes, ele dedicou-se a estabelecer sua própria empresa, desenvolvendo suas ideias sobre a corrente alternada. Porém, seus investidores mostraram pouco interesse e acabaram levando a empresa, junto com todas as patentes que ele havia criado. Assim, Tesla se viu forçado a trabalhar em obras nas ruas para sobreviver. No entanto, sua sorte logo mudaria, quando suas ideias sobre um motor de corrente alternada chamaram a atenção de um novo investidor. Em 1887, ajudou a fundar a Tesla Electric Company. Ele então projetou um motor que era muito mais barato e fácil de manter do que os que utilizavam corrente contínua. No ano seguinte, apresentou seu motor no Instituto Americano de Engenheiros Elétricos, uma exibição que atraiu a atenção de um empresário chamado George Westinghouse. Westinghouse era um grande nome no mercado elétrico e precisava do motor de Tesla para completar seu sistema de corrente alternada, que concorreria diretamente com o de Thomas Edison. Ele comprou o motor e contratou Tesla como consultor, pagando o equivalente a $55 mil por mês, além de royalties por cada motor produzido. As coisas estavam finalmente indo bem para Tesla. Assim começou a Guerra das Correntes. Edison, em sua busca para desacreditar o sistema de corrente alternada de Tesla, tomou medidas extremas. Ele começou a pagar crianças para trazerem animais de estimação, onde montava um palco público para eletrocutá-los, na tentativa de convencer o público de que o sistema de Tesla não era seguro. Com o tempo, as eletrocuções aumentaram em escala, culminando na execução pública de um cavalo. Edison continuou essa prática até muitos anos depois do fim da guerra, chegando a produzir um filme em 1903 intitulado Eletrocutando um Elefante, que mostrava a morte de Topsy, uma elefanta de circo, sob a carga de 6.600 volts. Apesar da má publicidade gerada por Edison, Tesla e Westinghouse continuaram a desenvolver seu sistema de corrente alternada. A oportunidade de demonstrar que a corrente alternada era segura e viável para uso em grande escala surgiu na Exposição Mundial de Chicago em 1893. Edison havia tentado garantir a iluminação da feira, mas Westinghouse ofereceu um preço mais baixo, ganhando o contrato e a chance de ofuscar Edison. Embora tivesse dificuldades para fornecer a iluminação a baixo custo,
Westinghouse e Tesla conseguiram mostrar ao mundo a força da corrente alternada. O sucesso deles continuou com a Westinghouse Electric, sendo escolhida para construir uma usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara, superando a General Electric de Edison. Tesla elaborou os projetos da usina, que foi um sucesso absoluto, fornecendo energia à parte de Nova York. A corrente alternada cresceu em popularidade, tornando-se o sistema que todos usamos para abastecer nossas casas, enquanto a corrente contínua foi sendo gradualmente eliminada na década seguinte. Embora Westinghouse tenha vencido a guerra das correntes, sua empresa ficou à beira da falência, com uma dívida de 10 milhões de dólares. Ele recorreu a Tesla em busca de ajuda, pedindo que ele reduzisse temporariamente suas taxas de royalties para manter a empresa funcionando. Movido pela compaixão por seu amigo, Tesla decidiu rasgar seu contrato, eliminando completamente os royalties. O valor que ele abriu mão hoje equivaleria a cerca de 300 milhões de dólares, mas isso pouco importava para Tesla, que estava mais interessado na busca pela ciência do que no lucro financeiro. Esse ato salvou Westinghouse, que mais tarde comprou a patente da corrente alternada de Tesla por 216 mil dólares em 1897, aproximadamente 6 milhões de dólares hoje, dinheiro que Tesla utilizou para estabelecer novos laboratórios em Nova York e se dedicar plenamente à invenção. Tesla tornou-se uma figura internacional, com seus laboratórios frequentemente visitados por pessoas ricas e poderosas, incluindo seu amigo próximo, Mark Twain, considerado o pai da literatura americana. As invenções de Tesla foram numerosas, com quase 300 patentes ao longo de sua carreira. Ele criou uma versão inicial da luz neon, uma turbina sem lâminas altamente eficiente para automóveis, e foi pioneiro na tecnologia de raios X, sendo um dos primeiros a alertar sobre seus perigos para os seres humanos. Uma de suas invenções mais famosas foi a renomada bobina de Tesla, um dispositivo capaz de produzir grandes quantidades de eletricidade de alta voltagem. Outro destaque foi um barco controlado remotamente, apresentado no Madison Square Garden em 1898. Esse barco foi um avanço impressionante na tecnologia sem fio, e tão à frente de seu tempo que o público inicialmente acreditou que ele estava usando magia ou telepatia para fazê-lo se mover. Surgiram até rumores de que havia um macaco escondido dentro do barco, treinado para operá-lo. Tesla era um inventor notável, mas lutava para comercializar suas criações, sempre mais voltado para a próxima invenção do que para vender o que já havia feito. Muitas de suas ideias permaneceram não registradas, e aquelas que foram anotadas frequentemente não foram patenteadas legalmente. Essa maneira de operar trouxe sérios problemas para Tesla quando ele começou a trabalhar com rádio no final do século XIX. Em 1892, ele concebeu a ideia de rádio e logo estava pronto para transmitir um sinal a 50 milhas de distância. No entanto, um desastre ocorreu quando seu laboratório pegou fogo em 1895, destruindo seu trabalho. Tesla não havia submetido um pedido de patente e só o fez após 2 anos de reconstrução de sua pesquisa. Enquanto isso, um inventor italiano chamado Marconi também trabalhava com rádio, estabelecendo direitos de patente na Inglaterra. Quando ele tentou adquirir patentes nos Estados Unidos, foi rejeitado, pois suas ideias eram consideradas muito semelhantes às de Tesla. Infelizmente para Tesla, Marconi conseguiu enviar a primeira mensagem de rádio transatlântica em 1901, utilizando 17 das patentes de Tesla. Edison, então, usou seu poder financeiro para apoiar Marconi, e o Escritório de Patentes dos Estados Unidos mudou de ideia sobre suas decisões anteriores, concedendo a Marconi os direitos nos Estados Unidos, o que permitiu a Edison receber uma parte dos lucros. Tesla inicialmente deixou a questão de lado, mas a gota d'água veio quando Marconi ganhou o Prêmio Nobel em 1911 por seu desenvolvimento do rádio, algo que só foi possível graças ao trabalho não creditado de Tesla. Tesla tentou processar Marconi, mas os casos se arrastaram por anos, sendo resolvidos a favor de Tesla apenas 8 meses após sua morte. A ideia mais radical de Tesla surgiu no início do século XX. Ele almejava criar um sistema mundial sem fio capaz de dispersar energia para qualquer lugar do planeta. Em 1901, ele recebeu financiamento para esse projeto,
e logo comprou um terreno em Long Island, Nova York, onde começaria a construir seu dispositivo. Ao longo do ano seguinte, uma grande torre de madeira foi erguida, medindo 57 metros de altura, com uma cúpula metálica de 20 metros de diâmetro. Ele nomeou a instalação de Wardenclyffe Tower, acreditando que isso revolucionaria a tecnologia sem fio, com dispositivos de comunicação que não seriam vistos por mais um século. Um assinante de telefone poderá chamar e conversar com qualquer outro assinante no globo. Um receptor barato, não maior que um relógio, permitirá que ele escute em qualquer lugar em terra ou mar um discurso ou música tocada em outro lugar, por mais distante que seja. Apesar de suas ideias brilhantes, Tesla logo enfrentou diversos reveses. A transmissão de rádio de Marconi, em 1901, desviou a atenção da Wardenclyffe Tower, levando a mídia a considerar o projeto uma farsa. Os investidores que Tesla conseguiu reunir perceberam que não havia como regular e, portanto, lucrar com a energia produzida pela torre. Isso fez com que muitos deles se retirassem, deixando Tesla, que já estava na casa dos 50 anos, em ruínas financeiras. Tesla lutou por mais de uma década para concluir seus planos em vão. Ele sofreu um colapso nervoso e, ao ver suas dívidas aumentarem, perdeu a Wardenclyffe Tower para um processo de execução hipotecária em 1915. O terreno logo passou para outro proprietário, que destruiu a torre para dar lugar a empreendimentos imobiliários. Tesla agora estava falido e sua saúde mental começou a deteriorar significativamente. Ele passou a viver em uma série de hotéis e começou a cuidar de pombos, dedicando tempo todos os dias para alimentá-los. Em seus últimos anos, acabou no The New Yorker Hotel, onde ficaria até o fim de sua vida. Isso se deveu em grande parte a Westinghouse Electric, que, reconhecendo suas precárias condições, decidiu pagar seu aluguel como forma de agradecimento por tê-los ajudado anos atrás. Tesla viveu até os 86 anos, falecendo em seu quarto de hotel no dia 7 de janeiro de 1943. Nikola Tesla foi um homem à frente de seu tempo. Seus avanços na eletricidade ajudaram a inaugurar a era moderna, com sua influência sendo visível em tudo, desde raios-x até controle remoto. Seu sistema mundial sem fio tinha o potencial de avançar a tecnologia em quase um século, além de fornecer energia gratuita ao planeta. Ao contrário de muitos de sua época, Tesla não trabalhava em busca de ganhos financeiros, mas sim para o progresso da humanidade. A lista das pessoas mais influentes da história não estaria completa sem Sir Isaac Newton. Suas leis estão profundamente conectadas com quase tudo o que observamos no dia a dia. Elas nos ajudam a compreender o funcionamento dos carros, o movimento de uma bola de beisebol e, de forma geral, como qualquer objeto se desloca. No entanto, por trás desse cientista do século XVII, havia aspectos pouco conhecidos que ajudam a entender a complexidade de sua trajetória. Newton começou a demonstrar seu brilhantismo muito jovem. Antes mesmo de completar 30 anos, ele já havia criado o cálculo, um feito impressionante, especialmente considerando suas origens humildes. Filho de um agricultor analfabeto, Isaac nasceu prematuramente em 25 de dezembro de 1642, na pequena aldeia de Woolsthorpe Manor, no condado de Lincolnshire, Inglaterra. Seu pai faleceu 3 meses antes de seu nascimento. Tão pequeno ao nascer, contava-se que caberia dentro de uma caneca de 1 litro. Quando tinha apenas 3 anos, sua mãe casou-se novamente e mudou-se para uma vila próxima com seu novo marido, um clérigo abastado, deixando Isaac aos cuidados de seus avós. Esse afastamento marcou profundamente sua infância. Anos depois, ele escreveria uma lista de pecados, na qual lembrava um episódio de raiva na infância: ameaçar meu pai e mãe Smith de queimá-los com a casa. Desde pequeno, Newton demonstrava uma curiosidade extraordinária, interessando-se mais por mecanismos e invenções do que por amizades. Ainda criança, aos 9 anos, chegou a construir um relógio de sol, cujos vestígios permanecem até hoje. Aos 12 anos ingressou na escola King's School, uma tradicional escola de gramática. Curiosamente, sua assinatura ainda pode ser vista numa das janelas da instituição. Após o falecimento de seu padrasto,
Sua mãe tentou retirá-lo da escola para que se dedicasse à agricultura, profissão que Isaac temia seguir. Felizmente, o diretor da escola interveio e convenceu sua mãe a permitir que ele continuasse os estudos. Assim, Newton obteve a formação necessária para ingressar na Universidade de Cambridge em 1661. Lá, sustentou-se trabalhando como valet, assistente de outros estudantes. Durante seu período universitário, dedicou-se a estudar as obras dos antigos filósofos gregos, mas sempre com espírito crítico. Em seu caderno escreveu em latim: Platão é meu amigo, Aristóteles é meu amigo, mas minha melhor amiga é a verdade. Com essa postura, comprometeu-se a buscar o conhecimento por meio de experimentação rigorosa e observação cuidadosa. Embora seu desempenho inicial na universidade tenha sido modesto, os eventos extraordinários que ocorreriam em breve criariam as condições ideais para que Newton alcançasse suas maiores descobertas científicas. Logo após obter seu diploma de bacharel em 1665, Newton enfrentou um dos momentos mais desafiadores da Europa, a epidemia de peste bubônica. A doença devastou o continente, chegando a ceifar a vida de aproximadamente 1 em cada 4 pessoas em Londres. Como medida de precaução, as universidades foram fechadas, e Newton precisou retornar à casa de sua infância, em Woolsthorpe Manor. Durante os 2 anos em que permaneceu isolado, longe das salas de aula e das cidades, realizou alguns dos trabalhos mais revolucionários de sua carreira, um período que muitos historiadores chamam de seu Ano Milagroso. Nesse isolamento forçado, Newton conduziu experimentos inovadores com luz. Utilizando um prisma, descobriu que a luz branca, incluindo a luz do Sol, na verdade é composta pelas diversas cores que formam o arco-íris. Essa conclusão contradizia a crença predominante da época, baseada na teoria de Aristóteles, segundo a qual as cores seriam misturas de preto e branco. Para demonstrar a validade de suas ideias sobre a luz e também superar as limitações dos instrumentos ópticos de sua época, Newton desenvolveu um novo tipo de telescópio. Em vez de lentes, ele utilizou espelhos, criando o telescópio refletor. Essa inovação permitiu imagens mais nítidas e precisas, eliminando muitos dos problemas causados pelas aberrações ópticas das lentes de vidro. Seus experimentos, no entanto, nem sempre foram seguros. Em uma ocasião, num esforço arriscado para compreender como o formato dos olhos poderia influenciar a percepção de cores, Newton inseriu uma agulha de costura em sua órbita ocular. Nos arredores da casa de sua infância havia uma macieira, a famosa árvore que viria a se tornar símbolo de uma das descobertas mais importantes da ciência. A história popular conta que Newton, sentado debaixo dessa árvore, teria sido atingido na cabeça por uma maçã, o que o levou a refletir sobre a gravidade, a força responsável por fazer os objetos caírem. Embora não haja evidências de que o fruto realmente tenha caído sobre sua cabeça, é fato que Newton começou a questionar se essa força poderia ter um alcance maior do que o simples movimento de objetos na Terra. Ele se perguntou: seria essa mesma força capaz de manter a Lua em sua órbita em torno da Terra? A partir dessa ideia, Newton passou a acreditar que a gravidade não apenas explicava o movimento da Lua, mas também poderia reger o movimento dos planetas ao redor do Sol. Na época, porém, a matemática existente não era suficiente para descrever com precisão esses movimentos. Para isso, Newton desenvolveu uma nova ferramenta matemática, o cálculo. Entretanto, a invenção do cálculo levou a um debate internacional. Em 1684, o matemático alemão Gottfried Leibniz publicou um artigo sobre o tema, e Newton alegou já ter desenvolvido a mesma teoria décadas antes. Contudo, devido à sua personalidade reservada e ao receio de críticas, Newton não havia tornado suas descobertas públicas. Quando a disputa chegou à Royal Society de Londres, Newton, já presidente da instituição, usou sua influência para que a sociedade apoiasse sua reivindicação. Hoje, a maioria dos historiadores concorda que ambos, Newton e Leibniz, desenvolveram o cálculo de forma independente. Em 1667, com o fim da peste, Newton retornou à Universidade de Cambridge como membro do corpo docente. Conhecido por sua extrema dedicação,
frequentemente esquecia de se alimentar devido ao trabalho intenso. Apenas 2 anos depois, ainda em seus 20 e poucos anos, foi nomeado professor lucasiano de matemática, um dos cargos acadêmicos mais prestigiosos do mundo, posição que séculos depois também seria ocupada por Stephen Hawking. Apesar do prestígio, Newton não era muito dedicado ao ensino. Certa vez chegou a dar uma aula para uma sala completamente vazia, sem nenhum estudante presente. Sua verdadeira paixão estava na pesquisa. Em 1687, Newton publicou sua obra-prima, Principia, considerada uma das publicações científicas mais importantes já escritas. Nela, ele apresentou sua lei da gravitação universal e as famosas 3 leis do movimento. A primeira lei ou inércia diz que um objeto permanece em repouso ou em movimento constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Por exemplo, um foguete permanecerá parado até que um motor seja acionado. A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, fala que quanto maior a massa de um objeto, maior a força necessária para movê-lo. Assim, um foguete maior precisa de mais combustível para ser lançado. A terceira lei, ou ação e reação, diz que para cada ação há uma reação de mesma intensidade e direção oposta. No caso de um foguete, o escape dos gases quentes para trás gera a força de propulsão que o lança para cima. Embora Newton seja considerado um dos maiores cientistas da história, curiosamente, ele escreveu ainda mais sobre teologia do que sobre ciência. Acreditava que a Bíblia continha códigos ocultos sobre as leis da natureza e o futuro da humanidade. Estudando minuciosamente os textos sagrados, chegou à conclusão de que o fim do mundo ocorreria no ano de 2060, com a ressalva de que poderia ocorrer mais tarde, mas, segundo ele, não havia razão para que fosse antes. Newton previa um período de guerras e catástrofes seguido pela segunda vinda de Cristo e o início de uma nova era divina. Essas crenças religiosas permaneceram pouco conhecidas durante sua vida e só vieram a público em 1936, quando a casa de leilões Sotheby's vendeu seus manuscritos teológicos, um acervo de 7.500 páginas escritas à mão por Newton. Esses documentos foram adquiridos por um estudioso judeu e posteriormente doados ao Estado de Israel. Suas interpretações religiosas, contudo, eram bastante heterodoxas. Newton rejeitava o dogma da Trindade cristã e se opôs aos esforços do rei Jaime II de restaurar o catolicismo nas universidades inglesas. Esse conflito político-religioso o levou a ser eleito membro do Parlamento Britânico, cargo que ocupou por 2 curtos mandatos. Além de suas impressionantes contribuições para a física e a matemática, Newton tinha um lado menos conhecido. Durante cerca de 25 anos, dedicou-se em segredo ao estudo da alquimia, uma prática antiga que buscava transformar metais comuns em ouro e descobrir o elixir da imortalidade. Um de seus manuscritos contém até mesmo uma receita que seria, segundo os alquimistas da época, um passo em direção à criação da mítica pedra filosofal. Infelizmente, as longas horas passadas em seu laboratório podem ter cobrado um preço alto. Análises de seu cabelo, realizadas após sua morte, revelaram altos níveis de mercúrio, um metal tóxico frequentemente usado em experimentos alquímicos. Muitos estudiosos acreditam que o envenenamento por mercúrio pode ter contribuído para um colapso mental que Newton sofreu em 1693, quando passou a acusar amigos de conspiração e viveu um período de forte instabilidade emocional, insônia e paranoia que durou cerca de 1 ano e meio. Pouco tempo depois dessa crise pessoal, Newton encerrou sua carreira de 30 anos na Universidade de Cambridge. Em 1696, mudou-se para Londres, onde assumiu um novo papel na Casa da Moeda Real Britânica. Na época, a moeda britânica enfrentava sérios problemas devido à prática de corte, na qual pedaços das moedas de ouro e prata eram retirados, e a falsificação generalizada. Aplicando seu rigor científico, Newton reformou os processos de fabricação de moedas, tornando-as mais precisas e difíceis de falsificar. Como guardião e posteriormente mestre da Casa da Moeda, também foi implacável na perseguição dos criminosos, muitos dos quais acabaram condenados à forca. Apesar de sua reputação brilhante,
Newton acumulou rivalidades intensas ao longo da vida. Um de seus conflitos mais notórios foi com o cientista Robert Hooke, que alegava ter fornecido as ideias iniciais que levaram Newton a desenvolver sua teoria da gravitação. Há indícios de que Newton, já presidente da Royal Society, usou sua influência para eliminar o único retrato conhecido de Hooke, que até hoje não foi recuperado. Assim, Newton moldou não só a ciência, mas também a forma como sua própria história seria lembrada. Em 1705, durante uma visita real à Universidade de Cambridge, a rainha Ana da Inglaterra concedeu a Newton o título de cavaleiro, tornando-o oficialmente Sir Isaac Newton. Apesar de seu enorme prestígio, Newton permaneceu reservado, dedicando-se quase exclusivamente ao trabalho, sem se casar nem desenvolver muitos interesses pessoais além da ciência e da fé. Ele faleceu durante o sono em 20 de março de 1727 e foi sepultado na Abadia de Westminster, um dos maiores símbolos de reconhecimento na Inglaterra. Em sua lápide está escrito em latim: "Aqui jaz o que era mortal de Isaac Newton". No entanto, seu legado imortal continua a influenciar profundamente o mundo moderno, sendo lembrado como um dos maiores cientistas da história. A fama mundial da Mona Lisa, uma das obras de arte mais reconhecidas da história, talvez não existisse se Leonardo da Vinci não tivesse se aprofundado nos estudos da anatomia humana. Para retratar o enigmático sorriso da Mona Lisa, Leonardo chegou a dissecar corpos humanos, explorando camadas do rosto para entender os nervos e músculos responsáveis pelas expressões faciais. Esse método seguia o conselho do pensador renascentista Leon Battista Alberti, que recomendava aos artistas estudar o corpo de dentro para fora, imaginando primeiro o esqueleto, depois os músculos e a pele, e por fim, as roupas. A ciência e a arte se entrelaçavam na prática de Leonardo. Em uma carta ao governante de Milão em que buscava emprego, ele destacou suas habilidades em engenharia militar, como construção de pontes, canhões e tanques, e só mencionou sua capacidade como pintor quase como um detalhe secundário. Leonardo foi um artista, cientista e engenheiro. Acima de tudo, ele era um homem movido por curiosidade insaciável. Em seus milhares de páginas de anotações, escreveu observações como: descrever a língua do pica-pau. Essa sede de conhecimento o levou a explorar e inovar de formas sem precedentes. Leonardo nasceu em 15 de abril de 1452 na vila de Anciano, próxima a Vinci, na Itália. Era filho de Ser Piero, um tabelião, e de Caterina, uma camponesa local. Durante a infância, viveu com a mãe e depois com os avós paternos, enquanto o pai trabalhava em Florença. Aos 12 anos após a morte de sua madrasta, foi morar com o pai em Florença, um dos centros mais vibrantes da arte renascentista. Por ser ilegítimo, não frequentou escolas formais de latim, como era comum na época. Em vez disso, estudou em uma escola de ábaco, voltada para a matemática prática usada no comércio. Leonardo teve dificuldades com o latim por toda a vida e escrevia majoritariamente em italiano. Curiosamente, por ser canhoto, ele escrevia da direita para a esquerda, muitas vezes espelhando as letras para não borrar a tinta. Aos 14 anos, Leonardo iniciou um aprendizado fundamental com Andrea del Verrocchio, um artista renomado e cliente de seu pai. No ateliê de Verrocchio, Leonardo estudou esculturas como a de Davi, observando com atenção os músculos e veias que transmitiam movimento sutil. Esse domínio do movimento foi essencial em obras como A Última Ceia, onde os apóstolos reagem com emoção ao anúncio de Jesus de que um deles o trairia. Os personagens, agrupados em trios, gesticulam e se inclinam de forma vívida, enquanto Judas, em sombra, segura uma bolsa de prata, sinal de sua traição iminente. Em 1477, Leonardo abriu seu próprio ateliê. No entanto, enfrentava dificuldades para manter um fluxo constante de encomendas e muitos de seus projetos acabavam inacabados, algo que se tornaria uma constante em sua vida. Após passar 5 anos em Florença sem obter grandes resultados, Leonardo da Vinci recebeu uma nova oportunidade. Em uma missão diplomática organizada por Lorenzo de Medici, líder de Florença, Leonardo foi enviado à corte de Ludovico Sforza, o Duque de Milão.
Como presente, levou uma lira, instrumento musical que dominava com perfeição. Aproveitando a viagem, Leonardo entregou ao duque uma famosa carta de apresentação, oferecendo seus serviços como engenheiro, arquiteto e inventor. Suas propostas chamaram a atenção de Ludovico, que passou a patrocinar seu trabalho. Assim, Leonardo permaneceu em Milão por 17 anos, período em que realizou estudos e projetos fundamentais em diversas áreas do conhecimento. Durante sua estadia em Milão, Leonardo participou de projetos arquitetônicos importantes, como o da cúpula central da imponente Catedral de Milão, uma das maiores igrejas góticas da Europa. Embora sua proposta não tenha sido adotada, suas ideias refletiam um profundo domínio de proporção, equilíbrio e simetria, princípios que se tornaram centrais em sua arte e ciência. Esses conceitos foram expressos com maestria no famoso desenho do homem vitruviano. Inspirado pelo arquiteto romano Vitruvius, do século I a.C., Leonardo procurou demonstrar que o corpo humano podia ser usado como modelo de proporção ideal, inclusive para a arquitetura. Vitruvius descrevia relações como: o comprimento do pé corresponde a 1/6 da altura total do corpo. O umbigo é o ponto central do corpo. Com os braços e pernas estendidos, o corpo humano pode ser inscrito em um círculo e um quadrado, duas formas geométricas perfeitas. Vários artistas tentaram representar essas ideias, mas foi Leonardo quem conseguiu equilibrar de forma única a beleza artística com a precisão científica. Leonardo possuía uma curiosidade intensa pelo funcionamento do corpo humano, o que o levou a realizar estudos anatômicos detalhados. A maioria de seus desenhos e anotações focava o corpo masculino, como neste exemplo curioso. Quando um homem se senta, a distância entre seu assento e o topo da cabeça é metade da altura, mais o comprimento e a espessura dos testículos. Durante sua vida, Leonardo realizou a dissecação de cerca de 30 corpos humanos, o que lhe permitiu produzir ilustrações pioneiras com grande exatidão. Um exemplo notável é seu desenho do crânio humano, onde mostra o lado esquerdo cerrado, revelando a estrutura interna. Essa foi a primeira representação precisa dos seios frontais, localizados atrás das sobrancelhas. Seus principais avanços anatômicos envolvem o coração. Comprovou que o coração é um músculo. Sugeriu que as artérias endurecem com o envelhecimento. Descobriu como o movimento espiralado do sangue na aorta auxilia no fechamento das válvulas cardíacas. O fascínio de Leonardo pelos movimentos em espiral não se limitava ao corpo humano. Ele também se dedicou ao estudo do comportamento da água, especialmente sua força destrutiva. Em desenhos conhecidos como Dilúvios, retratou cenas catastróficas de enchentes, revelando seu interesse por controlar e compreender esse elemento. Uma de suas propostas mais ambiciosas foi desviar o curso do rio Arno para impedir que a cidade de Pisa, inimiga de Florença, tivesse acesso ao mar. Para isso, Leonardo projetou uma máquina capaz de mover mais de 1 milhão de toneladas de terra. Além disso, ele sonhava em fazer o ser humano voar. Por décadas, estudou o voo das aves e fez observações meticulosas, como: há aves que movem suas asas com mais rapidez ao abaixá-las do que ao erguê-las. Com base nessas observações, projetou o ornitóptero, uma máquina com asas móveis que imitava o voo dos pássaros. Também criou o desenho da parafuso aéreo, um conceito semelhante ao helicóptero moderno, com um rotor espiral que buscava gerar sustentação. No entanto, as tecnologias do século XV ainda eram insuficientes para realizar seus projetos. Em 1502, aos 50 anos, Leonardo passou a servir como arquiteto e engenheiro militar de Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre VI, e um dos líderes mais poderosos da Itália. Uma de suas maiores contribuições nesse período foi a criação de um mapa detalhado da cidade de Imola, um ponto estratégico na campanha militar de Borgia. Até então, os mapas eram simbólicos e imprecisos. Leonardo utilizou uma bússola magnética para garantir precisão científica, permitindo o planejamento tático de tropas, ataques e defesas. Esse trabalho é considerado o marco inicial da cartografia moderna. Antes de Leonardo se destacar como engenheiro militar a serviço de Cesare Borgia, sua genialidade era mais reconhecida por suas obras artísticas.
Foi sob o patrocínio do Duque de Milão que Leonardo criou uma de suas obras mais icônicas, A Última Ceia. Começada em 1495, a pintura foi feita diretamente na parede de um refeitório em um mosteiro de Milão. Leonardo tinha um método de trabalho bastante peculiar. Em alguns dias trabalhava do amanhecer ao anoitecer sem parar para comer. Em outros não tocava no pincel. Um dos aspectos mais notáveis da obra é o uso da perspectiva linear. Todas as linhas arquitetônicas da composição convergem para um ponto de fuga único, a testa de Jesus Cristo. Isso conduz o olhar do espectador diretamente a Jesus, destacando-o como figura central da narrativa. Para criar essa perspectiva precisa, Leonardo cravou um pequeno prego na parede, exatamente no ponto central da cabeça de Cristo, e usou linhas guia finas para traçar o resto da composição. Se você observar a pintura de um dos lados da sala, pode ter a sensação de que a cena se estende para o espaço real, como se estivesse participando daquele momento. Mas a obra não impressiona apenas pela técnica, ela é carregada de emoção e expressão humana. Leonardo retratou o instante em que Jesus anuncia: "Aquele que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair." As reações dos apóstolos são visivelmente distintas. Expressões faciais, gestos com as mãos, posturas, tudo cuidadosamente planejado para revelar o que cada personagem está pensando ou sentindo. Como o próprio Leonardo afirmou, uma pintura de figuras humanas deve ser feita de modo que o espectador possa reconhecer por suas atitudes as intenções de suas mentes. Outro projeto ambicioso de Leonardo foi o de uma estátua de cavalo em bronze com 7 metros de altura, encomendada pelo Duque de Milão para homenagear seu pai. Leonardo estudou profundamente a anatomia dos cavalos e chegou a criar um modelo em argila de tamanho real. No entanto, o projeto foi interrompido. Em 1494, o bronze destinado à escultura foi redirecionado para a fabricação de canhões, usados na defesa contra a invasão francesa. Mais tarde, tropas francesas destruíram o modelo de argila, usando-o para a prática de tiro. Curiosamente, os próprios franceses se tornariam grandes admiradores de Leonardo. Após a queda do Duque de Milão, Leonardo passou mais de uma década viajando pela Itália até ser acolhido pela corte francesa. Em 1516, já com mais de 60 anos, Leonardo foi convidado pelo rei Francisco I da França para viver em sua corte. O rei admirava profundamente a mente brilhante de Leonardo e ofereceu-lhe residência em um manoar de tijolos vermelhos, próximo ao Castelo Real no Vale do Loire. Foi ali que Leonardo passou seus últimos anos, dedicando-se com atenção obsessiva à sua obra mais famosa, a Mona Lisa. Acredita-se que o retrato seja de Lisa Gherardini, esposa de um rico comerciante de seda de Florença. A Mona Lisa é um verdadeiro símbolo da fusão entre ciência e arte. Leonardo utilizou a técnica do esfumato, que consiste em misturar tons suavemente, sem linhas duras, criando um efeito de transição sutil e realista. Sua compreensão da luz e sombra, especialmente em superfícies curvas, permitiu modelar detalhes delicados, como a iluminação no rosto da modelo. Uma das características mais fascinantes da obra é a ilusão de que os olhos de Mona Lisa seguem o observador. Isso se deve à aplicação precisa da perspectiva linear e da modelagem de sombras ao redor dos olhos. Como disse Leonardo, o olho, que se diz ser a janela da alma, para ele capturar a emoção através do olhar era essencial. Outro aspecto intrigante é o sorriso enigmático da Mona Lisa. Ele muda dependendo do ponto de foco do observador. Quando se olha diretamente para a boca, o sorriso parece sutil. Mas ao olhar para outras áreas da pintura, o sorriso se torna mais evidente graças ao uso inteligente da visão periférica e do contraste tonal. Nos anos finais de sua vida, Leonardo da Vinci voltou seu olhar para os poderes destrutivos da natureza, especialmente a força das águas. Em seus desenhos conhecidos como dilúvios, ele representou visões apocalípticas de tempestades e inundações, refletindo talvez sua própria meditação sobre a fragilidade da vida e a proximidade da morte. Durante esse período, a Mona Lisa permaneceu em seu estúdio, evidenciando o quanto ele era ligado à obra, que continuou a aperfeiçoar até o fim de seus dias.
Leonardo faleceu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos, possivelmente devido a um derrame cerebral. Leonardo da Vinci é lembrado como um dos maiores exemplos da harmonia entre arte e ciência. Seu trabalho científico aprimorava sua arte, enquanto sua arte expressava de forma bela e profunda os princípios científicos que ele tanto estudava. Ele não foi apenas um pintor ou engenheiro. Foi um observador incansável do mundo, que acreditava que compreender a natureza era essencial para criar com verdade e beleza. Seu legado continua vivo como inspiração para cientistas, artistas, inventores e pensadores até os dias de hoje.